Buenos dias a todos, eu sou o Dr. Alter, atuo como pesquisador da Fundação SCP. E hoje vamos falar sobre o SCP-662, conhecido como o Sino do Mordomo. Ser um classe D para a Fundação SCP é muito parecido com jogar roleta russa. Um dia, você pode estar designado para uma luta de cócegas com uma bolha amizável de iodo e estar quebrando no outro dia seus fêmures para atrair um velho sádico de volta à câmara de contenção. Então, quando um classe D foi instruído de simplesmente sentar em uma sala de interrogatório e esperar, ele realmente não sabia o que pensar, mas a última coisa que ele provavelmente esperava quando viu a porta atrás dele se abrir era que um estranho e bem vestido mordomo entrasse. Um homem caucasiano com uma calvície e um bigode preto puro. Em vez do jaleco e da camisa padrão normalmente vistos nas instalações, esse homem usava um colete preto e um par de luvas brancas. Um sorriso irônico que traía uma intenção sinistra. Ele parecia um mordomo, não apenas um mordomo qualquer, mas um mordomo muito excelente. Se lhe pedissem para rabiscar um mordomo de desenho animado, seria isso que o classe D iria desenhar. Ele riu de pura confusão, não tinha ideia do que, em um mero momento, ele estaria morto. Qual é o problema com Jeeves? Ele perguntou com meio sorriso zombeteiro, mas não conseguiu ouvir uma resposta. O mordomo se aproximou a uma velocidade assustadora. O classe D, em seus últimos momentos nessa terra, viu o brilho de algo metálico sobre as luzes do teto, movendo-se rápido demais para ele ver o que era. Então sentiu uma dor aguda na garganta. O mordomo estava ao lado dele agora, com aquele mesmo sorrisinho irônico. O classe D podia ver agora que o mordomo estava carregando uma pequena faca, pingando de vermelho. Assim, enquanto ele estava pensando o que teria acontecido com ele, o classe D desabou sobre a mesa, sentado com sua garganta bem cortada. Com uma terrível tarefa concluída, o mordomo deu um aceno educado e saiu da sala sorrindo para um dos guardas da fundação do lado de fora. Mas quem é esse homem? Por que ele está vestido assim? E o mais importante, por que ele tem permissão para matar funcionários de classe D nos terrenos da fundação sem consequências? Podemos responder a essa primeira pergunta agora, porque ele não é um homem. Na verdade, ele é uma anomalia, o SCP-662, também conhecido como o Sino do Mordomo. Primeiro, vamos voltar ao início e ver como esse objeto caiu nas mãos da Fundação SCP. Como muitos objetos anômalos, agora sob os cuidados da Fundação, suas verdadeiras origens permanecem misteriosas e passaram algum tempo no subsolo, escondidas do mundo. A propósito, queremos dizer que isso foi literalmente o caso quando ele foi enterrado por seu proprietário. O nome foi retirado dos arquivos da Fundação. Ele estava agarrado na mão esquelética desse homem desconhecido, um sino que nunca mais tinha sido visto desde então. Mas então, um ladrão de túmulo chamado George Dixon apareceu e cavou essa sepultura. Foi um ato simples e ganancioso que mudou a vida de várias pessoas para sempre. Sem saber o verdadeiro valor que possuía, Sr. Dixon foi até uma casa de penhores para receber pagamento. Lá, o dono da loja cometeu o erro de levantar e tocar a campainha do sino, como se fosse uma deixa. Ele ouviu passos se aproximando atrás dele. O dono da loja se virou e engasgou. Viu um completo estranho saindo da almoxerifado atrás dele. Era um homem baixo, bem vestido, sorrindo enquanto avançava em sua direção. O dono da casa de penhores não sabia o que esse cara com roupa estranha estava fazendo, mas assumiu que ele era um cúmplice do homem em sua loja, que os dois estavam tentando roubá-lo. Ele pegou uma espingarda debaixo do balcão, virou-se para o mordomo e acertou-o no peito com 2 tiros. O mordomo caiu para trás morto e George Dixon fugiu do local em pânico. Ao contrário do que o dono pode ter acreditado, nada do que aconteceu ali foi planejado. Dixon ficou tão surpreso quanto ele ao ver esse misterioso mordomo surgindo do almoxarifado. Então, o que acabou de acontecer? O dono da loja de penhores relatou o incidente às autoridades. O mordomo foi levado ao necrotério local, enquanto o sino de prata acabou em um armário de provas da polícia. Mais tarde, naquela mesma noite, as coisas passaram de um estranho roubo mal feito para uma anomalia completa, atraindo a atenção da Fundação SCP. Em primeiro lugar, o corpo do mordomo desapareceu do necrotério. No segundo, assim em seguida, ele logo apareceu vivo no armário da polícia. Mas por quê? Isso porque o sargento tocou o sino prateado. O agente Bradford, da Fundação SCP, chegou prontamente em cena e fingiu ser um agente do FBI e escoltou o mordomo para fora das instalações, dizendo que ele era um notório artista de fuga e era procurado por crimes federais em vários estados. As coisas não saíram como Bradford planejou, porém, assim que ele tirou as algemas do mordomo quando ninguém estava olhando, o agente teorizou
que teria sido alguma coisa a ver com o sino, mas esse mordomo desapareceu logo em seguida. Mais tarde, quando ele tocou a campainha dentro de uma instalação de contenção SCP, o mordomo reapareceu mais uma vez. Mas ele se apresentou como Sr. Deeds e disse que ficaria feliz em realizar qualquer serviço que o Sr. Bradford pedisse. Apesar de ter sido oferecido o poder fenomenal de um mordomo aparentemente mágico, Bradford recusou educadamente a oferta e em vez disso entregou o sino aos seus superiores. Mas não se preocupe, o agente não ficou de mãos vazias e recebeu o estimado prêmio, baterzinho nas costas da Fundação SCP por realizar um ato tão profissional e altruísta a serviço da Fundação. O superior acabou com o sino e, no entanto, não teria o mesmo nível de profissionalismo. Mais tarde, o sino catalogado como SCP-662 era pequeno e feito de prata pura, sem elementos anômalos óbvios. No valor da face, tinha apenas 4 centímetros de altura e 2 centímetros de largura, com uma pequena inscrição que dizia Forever Mine, para sempre meu, SJW. Pesquisadores que estudavam o sino também notaram que ele não tinha campainha, mas sempre que era tocado, soava um barulho estranho e de algum lugar chegava o Sr. Deeds, o mordomo anômalo. O objeto foi classificado como seguro e foi mantido no armário de armazenamento de alto valor, chamado 23C. É uma anomalia de manutenção extremamente baixa, com o único requisito real sendo um polimento regular para evitar que a prata manche com o tempo. Mas e o Sr. Deeds, o misterioso mordomo convocado toda vez que alguém toca esta anomalia? A Fundação precisava descobrir mais, então ele foi colocado sob o olhar atento de um pesquisador da Fundação, Dr. Smith, que realizou a primeira entrevista com o Sr. Deeds. Como você provavelmente pode esperar de um servo tão elegante, o Sr. Deeds foi infalivelmente educado durante a entrevista. Ele sempre se dirigiu ao doutor como senhor e foi exatamente complacente em todo momento. O verdadeiro nome, local de nascimento e data do nascimento do Sr. Deeds era um mistério para ele mesmo. Ele só conseguia se lembrar vagamente de que tinha descendência inglesa e que durante a infância o cavalo e a charrete eram o meio de transporte mais popular. Quando perguntado sobre seus detalhes pessoais ou do seu passado, o Sr. Deeds muitas vezes parecia ficar angustiado e se preocupar com a sua capacidade de lembrar os detalhes. A informação mais importante que o Dr. Smith obteve no meio da pesquisa foi que a fundação primária do Sr. Deeds, ele era uma entidade que literalmente vivia para servir. Como um gênio sendo convocado de uma lâmpada, o Sr. Deeds tentaria realizar qualquer coisa que o invocador lhe desejasse, seja cozinhar, jantar ou roubar bancos. Havia certos limites para os poderes, porém, esses limites eram o que o Dr. Smith precisava descobrir. Primeiro, pediu um copo de chá gelado ao Sr. Deeds. O mordomo obedeceu alegremente e saiu da sala, andando pelo corredor. Enquanto os agentes de atendimento batiam os olhos nele, Dr. Deeds continuou apenas andando. No entanto, no segundo que eles desviaram o olhar, as câmeras que observavam falharam. Ele brevemente desapareceu e depois voltou com uma bandeja de chá gelado. Dr. Smith comentou que talvez fosse o melhor chá gelado que ele já havia provado. O Sr. Deeds não conseguia se lembrar de como o chá era feito ou como ele conseguia esse chá. Em seguida, Dr. Smith pediu uma barra de ouro com 99,98% de pureza e Dr. Deeds entregou nesse nível exato de pureza a barra de ouro. E a partir disso, ele deduziu que o Sr. Deeds só pode realizar suas habilidades de teletransporte quando está fora da vista de linha direta das pessoas. Ele logo descobriu que certos pedidos estavam fora da questão. Dr. Smith pediu que o Sr. Deeds lhe trouxesse um Corvette conversível azul de 1963 e o Sr. Deeds não adquiriu o carro imediatamente. Em vez disso, disse ao médico que tal coisa era impossível porque havia muitas etapas impraticáveis envolvidas na obtenção desse automóvel. Dr. Smith ficou desapontado com isso, pois queria muito aquele carro. Parecia que os poderes do Sr. Deeds, embora aprimorados pelo transporte e a capacidade de manifestar objetos simples, são limitados a coisas que uma pessoa normal e muito dedicada poderia fazer. Por exemplo, por ordem do Dr. Smith, o Sr. Deeds educadamente se recusou a assassinar um líder insurgente no Oriente Médio, visto que ele estava muito bem guardado e muito longe. No entanto, quando recebeu o comando, ele estava mais do que disposto a entrar na sala do lado e matar um membro classe D com uma faca. Dr. Smith estava interessado em ver o que mais ele poderia fazer com essa anomalia, e a biologia do Sr. Deeds foi estudada. Ele então pediu para que ele cortasse seu próprio pescoço. O Sr. Deeds educadamente agradeceu, comentando antes com o Dr. Smith que foi um prazer absoluto servi-lo. O corpo foi mantido dentro da linha de visão do agente o tempo todo até que a autópsia fosse realizada, apenas para garantir que ele não desaparecesse. A autópsia mostrou que não havia nada de
anômalo na fisiologia do Sr. Deeds. Ele apareceria como na próxima vez, de novo, são e salvo, assim que a campainha tocasse. As coisas tomaram um rumo ainda mais estranho depois disso, apesar de parecer que a Fundação agora sabia tudo o que precisava saber sobre o Sr. Deeds. O sino do SCP-662, o Dr. Smith insistiu em realizar mais estudos sobre o que era exatamente capaz desse mordomo realizar. Por exemplo, ele solicitou uma massagem profunda e descobriu que curou completamente sua dor nas costas. Dr. Smith também pediu que o Sr. Deeds limpasse seu carro e descobriu que ele estava limpo com um padrão verdadeiramente impecável. Durante seu mandato como pesquisador-chefe do projeto, ele também pediu para receber um corte de cabelo e descobriu que, embora o Sr. Deeds se destacasse em muitas tarefas, ele era um péssimo barbeiro. E ele era ótimo na lavanderia. Dr. Smith acabou sendo removido do dever pelo Conselho A5, uma vez que ficou claro que sua pesquisa tinha acabado de se tornar uma desculpa para usar o Sr. Deeds para fazer todos os tipos de tarefas para eles. Claro, o Sr. Deeds não tinha queixa qualquer sobre essa função, servindo chá delicioso, limpando a casa de um certo pesquisador, assassinando um funcionário classe D com uma faca. Qualquer coisa dessa não poderia ser negada. O Sr. Deeds era um mordomo e tanto. Se você quer um mordomo como esse, lembre-se de se inscrever no canal, meter o dedo no sininho e no like. E até a próxima. Falou!